Estamos recebendo no Consumidor RS o Dr. Marcos Paulo de Souza, que é o gestor da ortopedia do Hospital Mãe de Deus e do MedCenter, o hub da saúde, ali na Soledade com Carlos Gomes, sua saúde num só lugar. Bem-vindo, doutor Marcos. Boa tarde, Alexandre. Tudo bem? Então, é um prazer de novo estar no teu programa. Então, falando sobre a traumatologia e ortopedia do Hospital Mãe de Deus, fica muito fácil a gente falar sobre isso, porque como nós conversamos outras vezes já, a ortopedia e traumatologia do Hospital Mãe de Deus, ela vem se posicionando, então, como uma das melhores de Porto Alegre e do sul do país. Então, a cada momento, nós estamos aqui inovando e trazendo novas tecnologias, então, para a comunidade e para a população de Porto Alegre. Muito bem. Doutor Marcos, essa semana que passou, um amigo meu nas redes sociais estava contando de um familiar dele, não sei se pai ou mãe, com 82 anos, que caiu e fraturou o fêmur. Ele estava angustiadíssimo, eu coloquei aí, força aí, meu amigo, disse, obrigado, Apple. Eu lhe pergunto, doutor Marcos, puxa, tem um idoso, um velhinho com fratura de fêmur, deve ser um negócio complicadíssimo. O tratamento, doutor Marcos, é, digamos assim, conservador, é ficar de repouso para a fratura consolidar, ou há sempre a necessidade de uma cirurgia, doutor Marcos? Alexandre, essa fratura do fêmur proximal no idoso, ela, 95% das vezes, ela é de internação e tratamento cirúrgico, tá? Esses pacientes, quando eles fazem essa tipo de fratura, ela, como tu mesmo falou, ela mexe com toda a família do paciente, né? Ela é uma fratura, então, que a gente nos preocupa muito, tanto a família quanto a equipe e a instituição, porque a gente sabe, Alexandre, que essas fraturas, elas têm uma bagagem muito grande do risco de complicações, de mortalidade e de complicações das suas doenças pré-existentes. Esses pacientes, eles já chegam a nós, muitos deles já com a sua pressão um pouco descontrolada, o seu diabetes. Então, ele é um paciente que merece muito cuidado e muita velocidade no seu tratamento. Doutor Marcos, o senhor me mandou duas fotos muito bonitas de uma senhorinha que eu acho que eu conheço. O senhor autoriza a gente publicar essas fotos agora, durante o programa, a gente veicular? Claro, claro que sim. Tiago, eu te peço que coloque as duas fotos. É de uma senhorinha que lançou um livro de poesias. E essa senhorinha fez a cirurgia com o doutor Marcos de fêmur, é isso mesmo? Isso. Pode dizer o nome dela, doutor Marcos? Sim, essa história da Ayala, ela é uma história muito bonita, na verdade, porque a gente chegou num resultado satisfatório. Mas claro. Só para a gente conversar um pouco sobre isso, Apple, hoje a gente sabe que os pacientes mais idosos, 60 mais, 70 mais, 80 anos, eles estão muito ativos, né? A gente se depara na nossa cidade e nos nossos clubes, nas nossas praças, esse tipo de paciente se exercitando, caminhando, muito ativos. E essa paciente em particular, ela estava numa loja fazendo compras de tapete e o tapete caiu sobre ela. Meu Deus. Então, ela quebrou o fêmur na loja. Então, imagina, ela não estava em casa de pantufa ou acamada, não, ela é de 80 anos ativa. E ela quebrou o fêmur. E como a gente sabe, quando a gente fala em fratura do fêmur no idoso, vem toda essa bagagem, então, de medo, de riscos. E a história dela me chamou muita atenção, Alexandre, que ela indo para a sala de cirurgia, ela chamou a atenção da equipe e ela disse, olha, eu sei que essa fratura tem muitos riscos, pode ter muitas complicações,
mas eu quero fazer um pedido para vocês. Cuidem de mim, porque eu estou escrevendo um livro de poesia e eu não terminei ainda. Então, Alexandre, a nossa responsabilidade, claro que já é grande, mas em frente a esse pedido, ela ficou ainda mais especial. E aí, a gente operou ela, claro, a gente fez uma cirurgia, como eu conversei antes, uma cirurgia a gente fez uma cirurgia precoce, uma cirurgia com todos os cuidados. Nós aqui no Hospital Mãe de Deus, eu já conversei contigo, nós temos, então, uma visão estratégica nesses pacientes. Desde a admissão dele, ele passa por uma avaliação clínica que já está preparada. Muitas vezes, a nossa equipe já faz um contato telefônico com a ambulância que está trazendo esse paciente para cá, e a equipe que está no hospital já fica de sobreaviso esperando já esse tipo de paciente e já orientando, então, essa equipe multidisciplinar que vai receber esse paciente. Bom, aí, Alexandre, a recuperação dela foi espetacular. E 4 meses depois, eu recebo uma ligação dela, que estava tudo bem, ela estava já, a parte social dela em atividade, e ela me mandou um convite, então, do lançamento do seu livro. E como dever social, e como até um dever pessoal, eu fui nesse lançamento, né, que me causou muita alegria, muita felicidade. Então, que a gente recebe aquele paciente, né, Alexandre, com todos os seus problemas, com todos os seus medos, com dor, e depois quando tu vê ele junto dos seus amigos, junto da sua família, isso também nos mostra, Alexandre, que a medicina e que nós estamos no caminho certo. É verdade. Doutor Marcos, eu me interessei pelo tema, dei uma lida. A pessoa idosa pode ter osteoporose ou osteomielite, que deixa os ossos frágeis. Como é que isso acontece? Tem como prevenir isso, doutor Marcos Paulo? Só corrigindo um pouco, o paciente ele tem a sua saúde óssea, que nós estamos olhando agora, com um desgaste muito precoce. Nós estamos olhando isso sobre a osteopenia, que é um desgaste mais leve, que é um desgaste mais precoce do seu osso, que seria um estágio inicial da osteoporose, né? Então, a gente está olhando e orientando esses pacientes no sentido da prevenção da osteopenia e da osteoporose, tá? As mulheres, por si só, elas já têm como cultura e já têm como rotina essa prevenção. Ou se faz com o seu ginecologista, ou até o geriatra, o reumato e o ortopedista. Mas, basicamente, a gente está olhando esse tipo de paciente como um todo. O nosso hospital hoje, ele está preparado, Alexandre, para esse tipo de atendimento multidisciplinar. Então, nós temos aqui hoje um ambulatório chamado ambulatório de longevidade, que nesse ambulatório ele está incluso o pessoal da geriatria, o pessoal da medicina interna, da nutrição e da ortopedia. Nós, aqui no Mãe de Deus, a gente está olhando não só quando o paciente chega com a sua fratura, ou com a sua dor, ou com a sua lesão. Nós estamos fazendo um trabalho muito forte aqui de prevenção dessas lesões. Por quê? A gente sabe que o paciente que fratura hoje, se ele não tratar a sua osteoporose, ele tem um risco de 40% de fazer uma nova fratura em um ano. É bem assim. Se o paciente não trata e ele não cuida, ele vai fazer uma nova fratura dentre os 12 meses seguintes. É muito comum no nosso serviço, o paciente caiu, ele fez uma fratura de punho. Daqui uns 6 meses ele volta, quebrou a costela. Daqui a pouquinho ele vem e quebra o fêmur. Esses pacientes, então, nós estamos olhando eles
orientando eles, a sua família, para que olhem para a sua saúde óssea na prevenção da osteopenia e da osteoporose, que ela é uma doença silenciosa. Ela só vai ter sintomas quando ela causa ou uma fratura ou alguma outra dor, e aí nos desperta, então, o diagnóstico dessa doença. Qual é a prevenção que se pode fazer? É tomar cálcio? É fazer algum exame, uma cintilografia? Como é que se detecta o início dessa doença? A gente olha, como eu falei ali, a mulher já, quando ela começa a entrar na menopausa, ela já começa a ser olhada um pouco diferente, né? Então, já se pede exame de laboratório para ver o cálcio, para ver o fósforo, mas basicamente a gente olha a densitometria óssea, que ele é um exame que não é um exame invasivo, que ele é um exame de acesso mais fácil e que a gente olha a cada ano, uma vez por ano, então esses pacientes fazem uma densitometria óssea. E conforme for o resultado, isso que eu falei antes, dentro dessa equipe multidisciplinar que nós temos aqui, ele vai ser direcionado, então, ou ele vai fazer tratamento com vitamina D, com cálcio, ou com outras drogas que são específicas, então, para a osteoporose e para a osteopenia. Mas todo este tratamento passa por essa avaliação. A nutricionista está presente, então o pessoal da cardiologia também está olhando, da endócrina, do reumato, mas a gente centraliza esse paciente na geriatria. Então, a porta de entrada é o geriatra, e o geriatra, então, é que vai dando os encaminhamentos para os especialistas. Mas tudo dentro de um núcleo do nosso hospital e do nosso ambulatório. Eu tive meus pais idosos, e é impressionante. Os idosos caem muito dentro de casa, doutor Marcos. Olha, eu sei que existe a possibilidade de se tomar algumas providências, mas eles caem muito. Eles têm problema de equilíbrio. Você sai da cama e cai no chão do lado da cama. Vai tomar banho, cai dentro do box, do banheiro. É inacreditável. Então, exato, é um negócio de como cuidar de uma criança recém-nascida. Exatamente. O meu pai caía. A minha mãe me telefonava de madrugada, eu morando na grande Porto Alegre, a minha mãe no centro da cidade, meu filho, tu pode vir aqui me ajudar a levantar teu pai? De uma mãe até eu chegar aí, é quase 1 hora. Era melhor pegar o zelador, chamar o zelador. Coitado, ele está dormindo. Bom, mamãe, tem para poder ajudar, porque ela não conseguia levantar meu pai. É possível prevenir alguma coisa em casa? Que dica o senhor nos dá, doutor Marcos Paulo? Sim, existem vários conceitos e várias dicas que a gente dá. Então, quando o paciente ele vem consultar conosco, Alexandre, a gente faz essa orientação para que ele vá para casa também com esses cuidados. Por exemplo, tirar os tapetes da casa. Isso é uma coisa muito importante. O tapete, aquele que escorrega, então o paciente escorrega, ele cai. Outra coisa que é importante, não dormir no escuro, sempre dormir com uma luz indireta, para que ele não vá procurando interruptor, e nessa fase é que está escuro, que ele vai procurando interruptor e que ele cai e quebra. Outro posicionamento que a gente dá, outra dica, esses pacientes, eles tomam muitas medicações. Então, quando eles estão deitados, dormindo, eles estão com uma pressão arterial que é um nível basal. Se eles sentam e levantam, pode ter um problema de desequilíbrio de pressão, eles ficarem tontos e eles caírem. Então, assim, se o paciente está deitado, primeiro ele senta, fica uns 2, 3 minutos sentados e depois, então, que eles levantam para fazer as suas atividades. E outro vilão, Alexandre, que é o banheiro. A gente tem que ter cuidado no banheiro, com as barras, né, aquelas barras de sustentação. Existe hoje também uns elevadores de assento
assento sanitário. O assento sanitário, ele é baixo. Então, às vezes, o paciente, para ele sentar, ele faz muito esforço. Para levantar também. Então, existe todo um cenário desses, de utensílios, de acessórios, que a gente pode orientar, então, os pacientes nesse sentido. E também, Apple, aqueles pacientes que se julgam mais ativos, que eles sobem num banquinho para molhar a folhagem, eles sobem no banquinho para pegar uma mala que está em cima do roupeiro. Não faça. Espera alguém chegar em algum momento que vai te ajudar a fazer isso. E é sempre assim que acontece. O paciente vai subir no banquinho, escorrega, cai e quebra. Outra situação também, Alexandre, é que nem sempre o paciente ele cai e quebra. Às vezes os pacientes eles quebram mesmo em pé e aí eles caem. Porque a fragilidade óssea, eles estão numa determinada posição em pé e eles vão trocar abrupto, eles rodam muito rápido o quadril e o osso não suporta essa deformidade e ele fratura. Entendi. O senhor, antes de estar gravando conosco, o senhor estava no centro cirúrgico. O que o senhor estava operando por curiosidade? Agora era uma fratura do tornozelo, que era até um atleta que estava jogando futebol e ele quebrou, então nós estávamos operando ele agora de tarde. Meu editor... eu estava saindo do bloco cirúrgico e tinha uma equipe entrando com uma fratura do fêmur proximal que chegou hoje de manhã no nosso hospital. São fraturas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então, esses protocolos, a gente tem que ter eles quase que encaixotados. Entende? Nós estamos trilhando aqui no Hospital Mãe de Deus um curso, Apple, que é muito... nós estamos comparando com a literatura mundial os nossos resultados da fratura do fêmur proximal no idoso. Até ontem eu estava fazendo uma revisão sobre a literatura inglesa, que os ingleses lá, eles estão fazendo, incrível, muito parecido do que nós estamos fazendo aqui. Então, a escola europeia, nós estamos muito próximos dele em relação ao tempo de tratamento, em relação à prevenção, em relação à cirurgia, em relação aos resultados também. Excelente. Meu editor está nos gravando de Garopaba, agora resolveu jogar beach tênis. Tem uma quadra iluminada em Garopaba. Tiago, entra aí que eu vou pedir uma dica aqui para o doutor Marcos Paulo. O que ele tem que cuidar quem joga beach tênis? Tiago, você está aí, Tiago? Tô ouvindo. Eu quero que o doutor Marcos Paulo te dê alguma dica. Beach tênis um jogo de uma intensidade tremenda. Qual é o risco que quem joga beach tênis corre, doutor Marcos Paulo? Essa pergunta a gente nem combinou. Eu também jogo beach tênis. É verdade. E é uma febre, porque é um esporte que ele agrega muito, agrega os amigos, agrega a família, ela tem uma energia e uma vibe completamente diferente. É um jogo alegre, é um jogo entre amigos, tu te diverte, tu faz o esporte, ele tem muita resistência, né? Porque é na areia e tem esse deslocamento para frente, que é a bola curta, para trás, que é o lobby. Mas eu acho que a pergunta, assim, a que eu quero fazer é, como qualquer outro esporte, tem que ter algum preparo, né? Não só jogar o final de semana, tem que ter um condicionamento físico, tem que ter uma carga de musculação, de alongamento. Então, até antes de jogar o seu beach tênis, é importante alongar, é importante cuidar sempre na areia, se não tem nenhum outro buraco, que isso pode acontecer, um entorse de tornozelo, isso pode acontecer. E também, existe muito risco de fazer lesão do ombro, porque o ombro vai muito para trás, tanto no smash quanto no saque,
Mas se tu é bem orientado pelo professor, se tu joga direitinho, ele é um esporte maravilhoso, ele é um esporte, como eu falei antes, ele é um esporte apaixonante e é uma febre, ele é uma febre, Apple. Eu vejo aqui em Porto Alegre, nas quadras abertas, nas quadras fechadas, nos condomínios da praia, é muita gente jogando e é sensacional vendo as pessoas procurar saúde. Thiago, quantas vezes por semana você joga, Thiago? Aqui a gente tem 2 grupos, né? A gente joga 3 vezes por semana e sábado e domingo também, porque aqui, doutor, a gente tem quadras públicas muito bem cuidadas com iluminação. Então a gente tem grupos de amigos, que é bem isso que o doutor falou, a convivência entre amigos, o churrasco na praça com o beach tênis, então... E o importante é tu ter um condicionamento físico e uma musculatura forte e resistente para poder jogar, porque tu não sente cansaço. Eu tenho uns amigos que dizem que o beach tênis não emagrece, porque sempre depois do jogo tem uma janta, tem um churrasco. Então, os caras, às vezes, eles nem vão muito pro jogo, eles vão pro pós-jogo. É verdade. É verdade. Eu vi agora esses dias a minha amiga Cara Faquin, jornalista Cara Faquin, que saiu da RBS, e estava jogando beach tênis também. Troço virou uma febre isso. Então tem que ter cuidado com o ombro e fazer o alongamento antes. É isso, doutor Marcos Paulo? Exatamente, exatamente. Tem que cuidar, tem que alongar também, porque ele, como é um jogo de muito membro superior e perna, então a gente tem que alongar, cuidado com os buracos na areia. E claro, né, como eu falei antes, se tu tens ali uma boa orientação, porque a gente não vai assim para a quadra simplesmente jogar, não. Tu tem que fazer uma aula, tu tem que entender como é que é o esporte e respeitar as condições próprias físicas de quem está jogando, né? Vamos supor assim, se o atleta que está jogando, ele vai jogar 2 a 3 partidas, ele tem que saber que, agora é a hora de eu parar. Se ele forçar muito, ele vai ter alguma lesão por esforço repetitivo. Perfeito. Doutor Marcos Paulo de Souza, gestor da ortopedia do Hospital Mãe de Deus, da ortopedia no Med Center, Soledade com Carlos Gomes. Muito obrigado pela sua participação conosco, uma alegria ter tido o amigo aqui. Boa semana, uma boa e abençoada semana para o amigo. Muito obrigado, Alexandre. Eu quero só deixar um último recado. A gente está olhando que a cidade de Porto Alegre ela está envelhecendo cada vez mais, as pessoas estão vivendo mais e estão vivendo com muita saúde e com muita energia. E eu acho que tem que continuar assim mesmo. As pessoas têm que sair de casa, têm que se movimentar. E nós aqui no Hospital Mãe de Deus, nós estamos prontos para acolhê-los, tanto na prevenção quanto no tratamento das suas lesões. Então, eu agradeço essa oportunidade e nós aqui ficamos à disposição para qualquer dúvidas e qualquer convite que você nos fizer depois. Muito obrigado, doutor Marcos. Até uma próxima oportunidade. Boa semana. Um abraço carinhoso. Tchau, queridos. Tchau.